A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2016 o tema O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos. E o comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. E nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição de número 7, que traz por tema As Bodas do Cordeiro. O nosso texto áureo se encontra em Apocalipse, no capítulo 19, e versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. A nossa verdade prática: nas bodas do Cordeiro, todos os salvos em Jesus Cristo estarão reunidos e viverão para sempre com o Senhor. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 22, que vai do versículo 1 até o 14. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outro servo dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o campo e outro para o comércio, o seu negócio, vamos dizer. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, engolinizou-se e enviando-os os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados já não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-os de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O objetivo geral da nossa lição de hoje: saber que todos os salvos em Jesus Cristo estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. E o ponto central da nossa lição diz assim: todos os salvos em Jesus Cristo vão participar das bodas do Cordeiro. Meus irmãos, nós vamos estudar hoje esse tema belíssimo que nos diz a respeito das bodas do Cordeiro. Mas antes de nós entrarmos na lição, antes de entrarmos aqui na nossa introdução que nós elaboramos para esta aula, essas bodas do Cordeiro serão para os salvos. Nós estamos estudando parte a parte dos nossos estudos. Nós começamos ali com o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, nós estudamos na aula passada, onde nós falamos do tribunal de Cristo e os seus galardões. E nós vamos estudar hoje as bodas do Cordeiro. É a sequência. Você que está acompanhando as nossas
pré-aulas, você está vendo que nós estamos acompanhando a lição passo a passo, para que nós possamos entender essa belíssima matéria, escatologia bíblica, que não é uma matéria muito fácil de se entender e compreender, mas nós estamos estudando passo a passo para que nós possamos entender cada ponto, ou cada escrito pelo comentarista da lição a respeito dos temas, melhor dizendo, né? Não escritos sim os temas, que nós possamos estudar com afinco. E hoje nós vamos estudar sobre a boda do Cordeiro. É interessante que essas bodas do Cordeiro, nós temos assim observado no mundo. Olha que interessante. O mundo tem os seus casamentos aí de realeza, príncipes e princesas, rainhas, enfim. Esse casamento que o mundo ostenta, não vai chegar nem ao pé, podemos dizer aqui, irmão, com toda certeza, que não vai chegar nem ao pé dessas bodas do Cordeiro, mas não vai chegar nem ao pé. Vou dizer por quê. Nós sabemos, como salvos em Cristo Jesus, nós sabemos que as bodas do Cordeiro vai ser um casamento épico, podemos dizer, que não vai ter no mundo inteiro esse casamento, essa reunião, essa união, melhor dizendo. A reunião seria depois com os convidados que vão sentar à mesa, né? Participar da ceia, nas bodas do Cordeiro. Não vai chegar nem ao pé. Nós sabemos que o casamento do mundo, que o mundo faz, se gasta com convites belíssimos, né? Com papéis brilhantes. A noiva se veste maravilhosamente bem, nós vamos falar também hoje, dentro da cultura judaica, para que nós possamos entender também, uma apanhada a mais na nossa lição, né? Se adorna de uma forma muito bonita, fica linda para o seu noivo, e o noivo também para a sua noiva, esse preparo nupcial, né? Mas gastam com convites, gastam com as festas, né? Esbanjo, comidas, bebidas, né? Então coisas que vão além do que um casamento normal precisa ter, mas tem condições. Estamos falando daqueles que têm condições e também daqueles, meus irmãos, que nós sabemos que tem um poder aquisitivo bem maior, que está acima, né, do governo, né, que está acima de um patamar elevado. Nós temos visto, meus irmãos, um casamento de uma princesa, de um príncipe, né? Como é feito, como que é dado, né? Todo aquele preparo, Meus irmãos, esse casamento que é o que o mundo, eu já falei e repito aqui, ostenta, não vai chegar nem no pé desse casamento aqui. Eu quero participar das bodas do Cordeiro. Eu espero que você que me assiste pelo esse canal de Professores em Cristo BD também almeje participar da boda do Cordeiro. Porque nós sabemos que é por parte. Nós sabemos que o arrebatamento da igreja primeiro, depois o tribunal de Cristo, depois nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Então, meus irmãos, esse casamento vai ser um casamento para a eternidade. Diferente do casamento que o mundo ostenta, que o mundo almeja, que é passageiro. Esse casamento, não estou dizendo que esse casamento é errado, não estou dizendo que esse casamento não é um casamento, eu estou fazendo uma comparação com o casamento das bodas do... A boda do Cordeiro é, na verdade, a celebração do casamento, mas só que é Jesus Cristo e nós que somos a igreja, o noivo, e nós que somos a igreja, a noiva. Temos que estar preparados, adornados, esperando, se preparando para se apresentar ao noivo e participar das bodas do Cordeiro. Sentar-se à mesa com convidados ilustres que nós vamos ter sentado ao nosso lado. Convidados do noivo e da noiva, vou falar na lição de hoje também quais são esses convidados, que é para que você possa entender a essência da lição e a essência também das bodas do Cordeiro, o que é ser, ou melhor, o que é participar dessas bodas do Cordeiro. Dentro da nossa introdução aqui, meus irmãos, vou fazer uma introdução breve, para que nós depois vamos entrar na lição, vamos explicar tópico por tópico,
para que nós possamos entender melhor a lição de hoje. Uma lição belíssima, de todas, eu gosto sempre de falar de belíssimas, lições maravilhosas, e enfim, lições que nos ensinam e também nos mostram, né, o que nos espera na vida futura de Jesus, para buscar a sua igreja. Então, dando continuidade aos nossos estudos escatológicos, na pré-aula de hoje nós iremos estudar sobre as bodas do Cordeiro, ou seja, a celebração, meus irmãos, do casamento entre o noivo Jesus e a sua noiva, a igreja. As bodas se dará logo após o julgamento do tribunal de Cristo e seus galardões, conforme em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. E nesse período ocorrerá a grande tribulação de 7 anos, ou como conhecemos, a 70ª semana de Daniel, conforme Daniel, no capítulo 9, do versículo 25 e até o 27. É interessante aqui, meus irmãos, notarmos que esse tempo não está condicionado. Então aí fica a pergunta: se nós vamos estar com o Mestre, participando das bodas do Cordeiro, a terra vai passar pela grande tribulação. Nós vamos estar com Cristo nos ares ou no céu, como alguns dizem por aí, mas isso não vem de mérito de discussão. Estaremos com Cristo, estaremos participando das bodas com Cristo, as bodas do Cordeiro. E nesse intervalo de 7 anos, que a grande tribulação vai estar instaurada na terra, nós estaremos com Cristo nas bodas do Cordeiro. Então, é uma discussão assim que fica a se perguntar: mas daí? Esses 7 anos, nós vamos ficar 7 anos dentro na bodas do Cordeiro, participando, né, na celebração do casamento? Aí fica a pergunta e fica também a resposta: não. Por quê? Que no caso seria o mundo espiritual, ou seja, o mundo espiritual, nesse caso é o mundo espiritual, ele é antitemporal, com o tempo, mundo e físico, meus irmãos. Entendemos que não existe, olha que interessante você anotar isso que eu vou te falar, meus irmãos, sequência de passado, presente e futuro, conforme em Eclesiastes no capítulo, mais precisamente no capítulo 13 e versículo 14. Eclesiastes, capítulo 13, capítulo 3, melhor dizendo, não capítulo 13, capítulo 3, versículo 14 até o 15. Olha o que diz para nós aqui desse tempo. 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O 15. O que é, já foi. O que há de ser, já foi. E Deus pede conta do que passou. Ou seja, entendemos que passado, presente e futuro não faz parte disso aí, né? Então, o mundo espiritual ele é antitemporal em relação ao quê? Ao tempo do mundo físico. Então, não vamos passar 7 anos com as bodas do Cordeiro lá. Isso não vamos passar. Isso é interessante você passar isso para o seu aluno, professora e também professor. Em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 7, tem ali esse capítulo, esse versículo nos fala da igreja que está pronta para o seu casamento. Aí eu trouxe aqui uma apanhada a mais, eu trouxe algo a mais para você, mas você pode estudar um pouco mais e se aprofundar mais do que eu vou deixar aqui para vocês, irmãos, vocês que nos assistem. Na cultura judaica, a noiva era praticamente adornada como uma rainha. A igreja não pode se considerar como uma rainha? Eu acredito que sim, por que não? Né? Porque é adornada, né? É enfeitada, é bonita, linda, né? Conforme Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Depois de banhada, ela tinha os cabelos trançados, com todas as pedras preciosas que possuía ou podia tomar emprestado, conforme em Salmos, capítulo 45, números 14 e 15, Isaías 61, 10, Ezequiel 16, 11 e 12. As moças que ajudavam a vestir-se permaneceriam a seu lado, ou seja, companheiras dela, né?
Além de aprontar ela, ajudar ela, eram companheiras, eram permanentes do seu lado. O contrário também do noivo, porque o noivo também tinha isso também. O noivo também se vestia com elegância e se adornava com joias, né? Se preparava, ficava bonito para a noiva e vice-versa. Conforme também Isaías capítulo 61, versículo 10. Sendo acompanhado, melhor dizendo, não seu, sendo acompanhado pelo amigo do noivo, conforme no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 29. Os trajes das núpcias eram tão importantes que se tornavam inesquecíveis, marcava aquela coisa bonita que eles se trajavam, marcava, era inesquecível. Nós também temos que ser vamos marcar aqui a nossa presença na terra, vai ser inesquecível também. Por que não podemos dizer dessa forma? Conforme Jeremias, meus irmãos, 2:32. A noiva e o noivo pareciam e agiam como rei Jesus Cristo, rei e rainha. A igreja, podemos dizer, por que não? Né? Ou seja, outro elemento importante aqui, meus irmãos, do casamento na cultura judaica era a procissão no fim do dia. Ou seja, o noivo saía de sua casa para buscar a noiva na casa dos seus pais. Que é a procissão. E era interessante, quando ele ia buscar, ela colocava um lenço nos seus ombros. Esse lenço dava a responsabilidade que ele estava tirando da responsabilidade dos pais da noiva, para ele dar continuidade. Era a responsabilidade dele. Então eu queria trazer isso para você, irmão, para que você possa, no seu estudo, trazer algo a mais para a sua aula no domingo. Já em Apocalipse capítulo 19, versículo 9, fala dos convidados para as bodas, ou seja, amigos do noivo e da noiva. E quem são eles? Fica a pergunta, né? Quem são eles? Nós sabemos quem são eles. São os santos do Velho Testamento, conforme em Mateus, no capítulo 8 e versículo 11, que diz para nós: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Que privilégio nós vamos ter, irmãos, de estar sentado com os patriarcas. Você já imaginou? Coisa belíssima. Eu quero estar sentado, eu espero que você também queira estar sentado também. E também os nossos irmãos com quem convivemos aqui na terra, queremos também que todos os nossos irmãos estejam conosco ali, uma alegria, um êxtase total ali, na ceia das bodas. E quem vai nos servir? Aí é o melhor ainda, é o mais belo, mais, eu acho que deve ser, eu acredito que para mim, assim, pelo pouco conhecimento, pelo pouco que nós estamos aqui estudando, é uma coisa que vai ser uma coisa maravilhosa, belíssima, uma coisa esplendorosa, ser servido pelo Mestre Jesus Cristo vai nos servir, meus irmãos, conforme Mateus 26 e 29, capítulo 26, versículo 29, fala que é Ele que vai nos servir. Mateus, capítulo 26 e versículo 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de quem? Meu Pai. Também conforme Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, 25, tem a mesma referência. Que privilégio vai ser para nós se assentarmos na mesa com tantos convidados ilustres. Que belíssimo que vai ser, que maravilha que vai ser servido pelo Mestre. Meus irmãos, vale a pena pagar o preço, meus irmãos, passar pelas lutas pelo amor de Cristo, pois estejamos prontos para se apresentar ao noivo, conforme em Efésios, no capítulo 5 e versículo 27. Temos essa referência em Efésios capítulo 5 e capítulo 5, versículo 27, que fala para nós justamente de como nós devemos apresentar-se ao noivo. A igreja deve se apresentar ao noivo. Efésios capítulo 5 e versículo 27 diz para nós assim:
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Olha que belíssimo, meus irmãos, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim que nós devemos apresentar-se ao noivo, né? Para que nós possamos participar das bodas do Cordeiro. Meus irmãos, dentro da lição, nós temos aqui 3 tópicos que nós vamos explicar tópico por tópico, que a nossa introdução ela já deu um aparato muito bom para nós, mas temos alguns pontos aqui que nós queremos chamar a atenção de você que nos assiste. E o primeiro ponto, o primeiro tópico, melhor dizendo, temos aqui mostrar o que será as bodas do Cordeiro. Mostrar para nós o que será. Nós já falamos um pouco, mas vamos reforçar também mais um pouquinho. Tópico 2, explicar as consequências da rejeição ao convite do Cordeiro, que já está justamente aqui, nossa leitura bíblica em casa, a parábola das bodas. Compreender no tópico 3, meus irmãos, que somente a noiva do Cordeiro se assentará à mesa do rei. Então, no primeiro tópico aqui, o primeiro tópico nos diz assim: as bodas do Cordeiro. Aí temos aqui, o que será? Será um encontro, meus irmãos, glorioso, já nos céus, entre Cristo e a sua igreja. O apóstolo João nos deixa esta alegria, porque ele viu isso. E ele relata para nós de forma brilhante. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, ele diz: regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Então nós vamos participar, né, do casamento. Então muitos que falam do casamento do século, aí vamos falar, né? Então, chamados casamento do século, nem longe pode se comparar às bodas do Cordeiro, meu irmão. Esse casamento dos séculos que tem por aí, rainha, realeza, os príncipes, meu irmão, não vai chegar nem no pé. Já falei aqui, vou pedir, não chega nem no começo das bodas do Cordeiro. Aí não chega de jeito nenhum, nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Nunca. E também Lucas capítulo 22, versículo 29, né? Que relata para nós que eu vos destino o reino com meu Pai, né? Ele vai destinar o reino para com o Pai, para estarmos com o Pai, para que comais e bebais a mesa no meu reino. Lucas capítulo 22, versículo 29 e 30. Quem poderá participar dessas bodas? Todos os salvos de Jesus Cristo. Isso é óbvio. Todos vamos participar dessa boda, que estiverem salvos em Cristo Jesus. Quem ficará de fora desse glorioso evento? Aqui ele já fala quem ficará. Quem ficará de fora? Conforme Apocalipse, no capítulo 22, versículo 12 até o 15, nós temos aqui: os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. E também ele reforça aqui na palavra cães, que nós também podemos observar em Filipenses, no capítulo 3, versículo 2, com o sentido de cães que são provavelmente maus obreiros, meus irmãos. Não vão subir, não vão estar na boda do Cordeiro, vão ficar aqui na terra, aqueles que matam, dispersam, exploram as ovelhas do Senhor. Aí depois ele fala sobre essa parte da prostituição. Interessante também, você que vai dar aula no domingo, você ressaltar isso para o teu aluno, né? Conforme em relações ilícitas, conforme Mateus capítulo 5, ele dá os versículos 15, 19, capítulo 19, versículo 9, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, a fornicação, 6 e 18, 7, 2, a impureza, e Apocalipse 17, 2, a devassidão. Ou seja, as escrituras sagradas hoje, né, nos advertem que vos abstenhais, melhor dizendo, da prostituição. Então esses vão ficar, não vão participar, né? Aí temos aqui no tópico 2, a rejeição ao convite do Cordeiro. O convite ao povo de Israel. Quando você lê essa parábola das bodas, podemos dizer que ela é direcionada praticamente ao povo de Israel, né? Deus pegou Israel, é escolhido de Deus, né? Nós sabemos, temos conhecimento de causa, de história disso. E interessante que no Evangelho de João, nós temos o que ele diz a respeito daqueles, porque ele veio para esse povo, e esse povo rejeitou totalmente ele. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11, que diz assim para nós: e veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não receberam eles, né?
não se importaram com ele de jeito nenhum, né? Aí fala aqui, os seus servos a chamaram os convidados para bodas, e esses não quiseram vir, não aceitaram, mataram profetas. E fala de Jesus, veio para eles e não aceitaram, né? Quantas pessoas não foram perseguidas, né? E até hoje esse povo sofre, até hoje esse povo paga um preço muito alto, mas Deus ainda tem misericórdia desse povo, ama esse povo ainda. Ou seja, aqui ele fala no tópico 2, a tragédia dos que rejeitaram a Deus. Aí fala o que aconteceu com eles na época do cativeiro da Babilônia, o Assírio babilônico, né? Aí fala aqui pela sua desobediência, no ano 70 depois de Cristo, em Jerusalém foi invadida pelos romanos, né? Com o general Tito, destruiu a cidade, perseguiu, matou muitos judeus, né? Até hoje Israel, como um todo, sofre por não reconhecer Jesus como Messias. Até hoje sofre. Temos visto isso aí. Então, quantas perseguições, quantas desolações foi feito ao povo judeu. Como foi destruído o povo, foi praticamente quase exterminado esse povo, sofre até hoje, porque não reconhece aquele que Deus enviou para a nação Israel, não conhece o Messias, né? O rei convida a todos, e ele convidou todos, né? O rei convida a todos. Na palavra das bodas, em Mateus 22, do 1 ao 4, 1 14, que nós acabamos de ler, nossa leitura de classe, o rei envia o convite a todos que pertencem a seu reino, porém, os seus súditos não quiseram comparecer às bodas. Então, esses que tiveram a liberdade de rejeitar o convite, né? Ou seja, refere-se a Israel. No entanto, as bodas do Cordeiro, todos os que rejeitaram o convite de Cristo, judeus e gentios, serão excluídos, né? Eternamente na presença da comunhão do Filho de Deus. Foram excluídos, foram rejeitados. Conforme Apocalipse, no capítulo 7, né, temos essa referência belíssima que fala a respeito deles. Apocalipse, no capítulo 7, Apocalipse capítulo 7, versículo 4 até o 8. Eu vi o número de assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Rubem, 12 mil, da tribo de Gad, 12 mil, da tribo de Asser, 12 mil, da tribo de Naphtali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Isacar, 12 mil, e o 8, da tribo de Zabulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, e da tribo de Benjamim, 12 mil. Fala dos 144 mil, né? Que seria esse povo, né? Escolhido de Deus, da tribo, né? De Israel, né? Que é esse que é escolhido, 144 mil. Povo zeloso, né? Povo que vai, é um povo especial para Deus. Isso que nós podemos entender nesse tópico aqui, e já finalizando aqui o tópico 3 do tópico 2 da lição. E já no tópico 3 nós temos aqui a noiva do Cordeiro. O primeiro ponto diz: assentados à mesa do rei, né? Então, como nós lemos em Mateus capítulo 8, versículo 11, nós falamos que quais são que estarão conosco, quais são os convidados. Também Lucas capítulo 3 e 29 fala que virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, assentar-se à mesa do reino de Deus, né? Em Lucas 3 e 29. Então nós vamos estar com essas pessoas, vamos estar com esses homens de Deus, podemos dizer. Olha que privilégio que nós vamos ter. Então, estará sentado juntamente com nós, e quem vai nos servir é Jesus Cristo, né? Aí temos aqui as características da noiva do Cordeiro. Então, essas características, é interessante a gente falar isso aqui, meus irmãos, para que a gente não possa passar despercebido, e jamais poderá se passar despercebido. Por quê? Vou dizer aos irmãos por quê. Porque essas características que estão aqui para nós, que nós vamos falar de cada uma, ela vai ter que estar junto com a igreja, vai ter que estar inserida na igreja, mas desde já, você que me assiste tem que estar com essas características. Por quê? Você tem que estar fiel, né? Ser fiel à igreja, né? Ser fiel ao noivo, né? Ser fiel a Cristo, né? Levar a palavra de Deus com afinco, né? Hoje em dia, infelizmente, temos visto a infidelidade de muitos crentes não são infiéis,
né? A palavra do Senhor. E esses são infiéis e seus cônjuges, pastores, ele fala aqui igreja, ministério. Nós podemos elencar aqui vários pontos, né? Que pessoas que são infiéis, não podemos ser infiel, temos que ser fiel. A igreja só tem que ser fiel ao seu noivo. Diz assim para nós, um casamento, ele para que ele caminhe, né? É lógico, é uma bênção do Senhor, mas ele caminha, tem que ser, o esposo, a esposa tem que ser fiel, né? Não dá lugar ao mundo, ou seja, tem muito crente que dá lugar ao mundo, né? Ele ama mais o mundo do que a igreja, como diz aí pelo ditado popular, muitas pessoas falam, crente Raimundo, né? Ou seja, ele não sabe se está com o pé na igreja ou o pé no mundo, né? Tem muitas pessoas que falam isso. Você vê que ele não sabe se ele está na igreja ou se ele está no mundo. Ou seja, não dá lugar ao mundo. Nós aqui, meus irmãos, nós somos desse mundo de passagem. Nosso tempo aqui é curto. Então podemos brincar de ser crentes. Ou seja, como fala aqui em 1 Evangelho de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Por quê, meus irmãos? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se ele ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então temos que amar ao Pai, né? Não dar lugar ao mundo, né? Também não discriminar as pessoas que estão no mundo. É uma coisa que nós temos que entender também. Não sermos ignorantes acerca disso. Não podemos compactuar com o que o mundo pensa. Mas temos que também lutar porque a palavra de Deus nos ensina, né? Então nós temos que amar quem? O Pai. Aquele que ama mais o mundo não tem o amor do Pai. Isso é importante. Espera pelo noivo. A igreja aguarda com ansiedade o glorioso dia, né, em que nós vamos estar com Cristo. A igreja tem que estar ansiosa, tem que estar preparada, tem que estar adornada, né, sem manchas, sem rugas, sem mácula, aguardando, né, para se encontrar com o noivo. Adora a Deus. Como igreja do Senhor precisamos adorar em espírito e em verdade. João capítulo 4, 23. Quando nós nos reunimos com a igreja, temos que ter a consciência de que o mais importante é a adoração a Deus. A Deus, meus irmãos, adorar mais a Deus. Muitos, infelizmente, vão à igreja não para adorar o Senhor, mas para serem vistos pela liderança, ou por cuidar dos seus próprios interesses, né? Tem um cargo na igreja, tem uma liderança na igreja, ele vai porque aquele cargo faz com que ele vá para a igreja. Se pensar assim, está fora, tem que pensar o contrário. Você vai na igreja, você vai para adorar a Deus. Você vai para exaltar ao Senhor. Isso é importante. Proclamar, isso faz parte para nós, uma grande comissão. Proclama a mensagem do noivo. Então Jesus mandou, e Jesus também nos dá essa ordem, meus irmãos, aos seus servos proclamar o evangelho por todo mundo, a toda criatura, conforme Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, as boas novas, ensinar, falar das boas novas, falar de Cristo, falar com contundência, dizer que ele precisa aquele que não conhece a salvação, precisa conhecer a salvação, enfim, proclamar a mensagem do noivo. Isso faz parte de um casamento. O casamento ele tem que ser fiel entre o esposo e a esposa, santa, não dá lugar ao mundo. Olha que interessante. Espera pelo noivo, ansiosos pelo casamento, adora a Deus, né? Proclama a mensagem do noivo. Isso faz parte das características, meus irmãos, da noiva do Cordeiro. E a conclusão da nossa lição de hoje diz assim: diante da revelação acerca do futuro glorioso da igreja, vale a pena buscar a santificação para poder participar dessa maravilhosa festa celestial. Nas bodas do Cordeiro não haverá, haverá alegria. Eu falei que haverá alegria, se eu dizer que não haverá alegria, não estou errando. Haverá alegria. Que alegria que vai ser? Você sentar perto dos patriarcas, ser servido por Jesus Cristo. Maravilhoso. Com a presença de bilhões de crentes salvos, bilhões, e todo mundo, de todos os tempos, rodeado de anjos, do arcanjo, querubim, serafins, dos 4 seres viventes e também dos 24 anciões. Você encontra isso em 1 Crônica, capítulo 24, Apocalipse 4:4 e também 19:4, você vai encontrar sobre esses 24 anciões. Imagine, meu irmão, que belíssimo que vai ser, que maravilha do céu. Vamos estar ali também com Cristo, né, sendo servidos pelo Mestre. Quando você entender, meus irmãos, você que me assiste por esse canal,
que você vai participar dessas bodas do Cordeiro, você tem que estar com essas características que nós acabamos de falar. Você, primeiramente, você vai ter que participar do arrebatamento, é uma etapa, mas antes do arrebatamento nós falamos aí, justamente a lição, justamente o tema belíssimo, esperança e glória para os salvos. Isso é para os salvos em Cristo Jesus. Temos vários requisitos para você poder chegar a bodas do Cordeiro. Vale a pena pagar o preço, vale a pena lutar pelo Evangelho de Cristo nessa terra corrompida, uma terra destruída, né, pela prostituição. Nós sabemos que tem se alastrado de forma grande, né, bebidas, né, drogas, enfim, tudo que vem destruindo a humanidade. Nós temos que ainda levar a palavra de Deus, nós temos que buscar a salvação. Eu gosto de sempre falar isso aí, falo, meus irmãos, que cada dia que passa nós estamos buscando a nossa salvação, estamos caminhando para o alvo, que é Jesus Cristo. Eu quero participar das bodas do Cordeiro. E você que me assiste, você já parou para pensar que você vai participar das bodas do Cordeiro, vai sentar à mesa juntamente com bilhões de crentes salvos em Cristo Jesus, e sem falar daqueles que são os patriarcas, e ser servido, o mais esplendoroso, podemos dizer assim, que a gente não consegue imaginar, pensar. Se pensar, a gente fica mais alegre, a gente fica com vontade de dizer, quando vai vir? Venha logo, venha logo. Jesus Cristo vai nos servir. Ai, que privilégio. O mordomo, quando vem trazer uma comida para você, já fica contente, que está com fome ali, né? Vai servir você dá uma gorjeta para ele fica alegre. Você imaginou, meus irmãos, Cristo nos servindo na mesa? Que belíssimo, que esplendoroso, esplêndido, melhor, uma palavra melhor, né? Esplêndido, né? Imagine ele servir você. Está aqui, meu filho, coma. Ai, que belíssimo. Meus irmãos, que nós possamos participar dessas bodas do Cordeiro. Eu quero participar, espero que os irmãos também que me assistem possam estar conosco participando das bodas do Cordeiro. Meus irmãos, desde já queria agradecer primeiramente a todos vocês que nos assistem por esse canal do Professores de CBD, mas de antemão eu faço um convite a vocês. Na lição de número 8, aguardo vocês. Aí nós vamos falar da grande tribulação. Esse período de 7 anos de grande tribulação, nós falamos um pouquinho aqui hoje, mas nós vamos estudar parte por parte. Você que está me acompanhando sabe que nós estamos estudando parte por parte, para que nós no final nós podemos juntar tudo aí e entender, né, esses belíssimos estudos da escatologia bíblica. Então, a lição de número 8, nós vamos estudar a grande tribulação, como eu já falei. E você que me assiste, meus irmãos, você pode escrever para o nosso canal, vou passar para vocês, o nosso canal, Professores de Cristo CBD. E você também faça um convite aqui. Você pode nos solicitar o seu convite pelo Facebook, né? Nós temos o nosso Facebook, temos o nosso trabalho ali. Nós temos também o nosso Instagram, nós temos o blog, nós temos o Twitter. E nós temos logo, posso dizer que assim que logo, nós temos, já está quase pronto, sempre estou anunciando isso, o nosso site. Ali nós vamos ter todos os nossos subsídios, tudo aquilo que o professor Jefferson fala aqui, tudo aquilo que o professor Jefferson seleciona nas aulas, nós vamos deixar ali para os irmãos levarem para as suas aulas, enfim, é um subsídios a mais para que possa reforçar mais a aula de vocês que têm nos assistido aí, né, melhor dizendo. Meus irmãos, desde já agradeço a todos, mas antes de finalizar, eu gostaria de mandar um recado para você, professor, e para você, professora. Bata muito nessa tecla, professor. Uma dica para você, das bodas do Cordeiro. Que seja uma aula espiritual, essa aula. Todas as aulas de escola dominical tem que ser espiritual, mas essa aqui, que você enfatize que ele vai participar das bodas do Cordeiro. Explique para ele o que é a bodas do Cordeiro. O que significa participar da mesa, né? E ser servido por Jesus Cristo. Ensine ele, que ele vai entender. Ensine ele essa lição belíssima que nós estudamos hoje. Irmãos, desde já quero agradecer a todos vocês que têm nos assistido. E Deus abençoe cada um de vocês. E que no domingo, professor e professora, o Espírito Santo mova, né? Que a aula de vocês, que você dê uma aula maravilhosa e que o Espírito Santo esteja com vocês no domingo. Desde já agradeço a todos vocês e que Deus abençoe a cada um de vocês que tem nos assistido. Mais uma vez aqui ressalto, em nome de Jesus, amém.